One Piece é daqueles animes que te prendem pela emoção, tanto pela sua comédia quanto pelos seus assuntos mais sensíveis. Você quer saber quais são as histórias mais tristes de One Piece? Então fica aqui comigo que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Se tem algo que One Piece é bom, é em nos emocionar. São cada momentos um mais emocionante que o outro. E neste vídeo eu vou te mostrar as 5 histórias mais tristes de One Piece, os personagens que tiveram os passados mais difíceis. E galera, eu peço que se você gostar do vídeo, que você deixe o seu like, porque realmente isso me ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde quando tiver um vídeo novo como esse. Mas agora, então vamos para as histórias. E para começar temos o Sanji, que teve uma das infâncias mais difíceis e tristes de todas. Sanji nasceu no North Blue na família Vinsmoke, a família real do reino Germa, sendo o terceiro filho da família, tornando-o assim o terceiro príncipe do reino. O pai do Sanji, Vinsmoke Jude, planejava aprimorar geneticamente todos seus filhos antes do nascimento, para fazê-los ter habilidades sobre-humanas e perderem suas emoções, e assim transformá-los em soldados perfeitos no futuro. Sua mãe, Vinsmoke Sora, era contra essa prática, e enquanto ainda estava grávida, ela tomou uma droga que garantiria que seus filhos crescessem como humanos normais, com emoções. Essa intenção foi bem sucedida apenas com o Sanji, que nasceu com emoções, mas mais fraco que seus outros irmãos. Porém, tomar essa droga fez com que ela enfraquecesse severamente sua própria saúde e ficasse muito doente. Então, enquanto a mãe do Sanji ainda estava viva, o Sanji uma vez preparou uma refeição para ela. E mesmo que a refeição tenha sido arruinada enquanto o Sanji levava para ela no hospital, isso fez sua mãe sorrir, e ela decidiu que só comeria o que o Sanji havia feito para ela, despertando o interesse em cozinhar no Sanji. Seu pai, Vinsmoke Jude, começou então a treinar seus filhos para que eles se tornassem uma força militar. Enquanto os irmãos do Sanji se destacavam em seus exercícios e seus corpos evoluíam, o Sanji continuamente ficava para trás, por causa do seu corpo permanecer humano, graças à droga que sua mãe tomou antes do seu nascimento. Isso o tornou um alvo para seus irmãos, que sempre o intimidavam, e o seu pai não fazia nada quanto a isso, pelo seu desdém pela fraqueza do Sanji. Então o Sanji continuou a ser espancado por seus irmãos regularmente. A única que o ajudava era sua irmã Heiju, que cuidava de seus ferimentos. Eventualmente, seu pai se convenceu de que o Sanji nunca desenvolveria habilidades sobre-humanas como seus irmãos e decidiu apagar a existência de seu filho de seus planos futuros, colocando uma máscara de ferro nele e trancando ele em uma masmorra do castelo Vinsmoke. Ao mesmo tempo, ele organizou um funeral para seu filho e informou aos soldados da Germa 66 que o Sanji havia falecido em um trágico acidente, apagando completamente a existência do Sanji. Durante os próximos 6 meses de prisão do Sanji, sua máscara só era removida ao receber refeições dos guardas. Nesse tempo, seus irmãos também descobriram que ele ainda estava vivo e visitavam a masmorra apenas para continuar o intimidando. Então, cansado de tudo isso, o Sanji declarou a sua irmã Heiju que queria fugir e se tornar um cozinheiro. Com isso, a sua irmã quebrou a sua cela, permitindo que ele escapasse. Enquanto Sanji estava fugindo, ele se encontrou com seu pai. O seu pai então decide permitir que o Sanji fugisse, mas com apenas uma condição, de que ele nunca contasse a ninguém sobre o seu relacionamento com a família Vinsmoke. O Sanji então entra em um navio de cruzeiro e escapa do reino, cortando todos os seus laços com sua família e renunciando ao título de príncipe do reino Vinsmoke. 2 anos depois que ele deixou a família Vinsmoke, o Sanji começou a trabalhar como cozinheiro de um navio,
E um dia, um pirata chamado Zeff e a sua tripulação atacaram o navio em que o Sanji estava. Porém, no meio do ataque, eles foram pegos em uma tempestade e afundaram. O Zeff conseguiu salvar o Sanji de se afogar, e os dois acabaram ficando isolados em uma ilha. Apesar de conseguirem sobreviver, havia pouca comida para eles, e não havia vegetação, nem animais e nenhuma maneira de chegar à água para pescar. Então, dividindo o pouco de comida restante, o Zeff ordenou que o Sanji se sentasse do outro lado da ilha, para tentar avistar um navio que os tirasse dali. Mas o Sanji, vendo que o Zeff possuía um saco de comida grande, se enfezou. Porém, mesmo assim, o Zeff o mandou ir, dizendo que por ser adulto seu estômago era maior. Os dias se passavam e a comida do Sanji já tinha acabado, e ainda não havia sinal de nenhum navio passando por ali. Muitas semanas então se passaram, e o Sanji, totalmente faminto, decide se arriscar a atacar o Zeff e pegar sua comida. Mas quando ele abriu o saco do Zeff, ele descobriu que não havia comida ali dentro, apenas tesouros. E para seu horror, ele percebe que o Zeff havia lhe dado toda a comida, e tinha comido sua própria perna para sobreviver. Zeff então confessou que muitas vezes não tinha comida no mar, e planejava abrir um restaurante em alto mar. O Sanji, culpado por conspirar contra o Zeff, concordou em ajudar no restaurante. E logo depois, um navio apareceu e eles foram salvos. O Sanji então passou os próximos 9 anos trabalhando a bordo do Baratie como seu subchefe, período durante o qual ele melhorou muito sua culinária, enquanto também desenvolvia suas habilidades físicas e seu estilo de artes marciais baseado em chutes, sob a orientação do Zeff. E agora, como próximo, temos a Koala. A Koala com certeza foi uma das garotas que mais sofreu em One Piece. Em algum momento da sua infância, a Koala foi sequestrada e vendida como escrava aos nobres mundiais. Enquanto ela estava lá, ela nunca teve permissão para chorar ou parar de limpar. Se ela fizesse isso, ela poderia se machucar gravemente, ou até mesmo perder a sua vida. Então, para sobreviver, ela aprendeu a ser extremamente obediente e nunca mostrar suas emoções. Esse comportamento continuou por muito tempo, com ela nunca chorando ou expressando emoção. Mas quando ela tinha 8 anos, Fisher Tiger atacou Mary Joyce e liberou inúmeros escravos dali. Com isso, a Koala conseguiu escapar com um número de pessoas e fugiu para uma ilha. Porém, infelizmente, os habitantes de lá não tinham como levá-la de volta à sua terra natal. Então, quando os Piratas do Sol a visitaram 3 anos depois que ela foi libertada, os habitantes pediram que levassem a menina para sua casa. Com isso, ela embarcou no navio do Fisher Tiger e seguiu viagem. Neste momento, os traumas de ser uma escrava ainda permaneciam na Koala. Ela estava totalmente quebrada psicologicamente e não conseguia expressar tristeza ou mesmo chorar. O Fisher Tiger percebeu isso na garota e então disse à menina que ela podia chorar se quisesse e fez uma promessa de que iria a devolver para sua casa. Nesse momento então, a Koala chorou pela primeira vez depois de muitos anos. A tripulação do Fisher Tiger então conseguiram encontrar um Eternal Pose para sua ilha natal e foram imediatamente para lá devolver a garota para sua aldeia. A Koala tinha menos de 8 anos quando se tornou uma escrava e sofreu muito nesse tempo, tanto que o seu trauma ainda continuou mesmo depois do Fisher Tiger a encorajar a pôr seus sentimentos para fora, e levou bastante tempo para que ela conseguisse voltar ao normal. Ela foi superando seu trauma com o tempo. E continuando agora, temos o Sr. Pink. O Sr. Pink era um pirata que estava na tripulação do Doflamingo, os Piratas Don Quixote, há pelo menos 16 anos. Nessa época, a tripulação tinha como base o North Blue, em uma cidade portuária chamada Spider Miles. Enquanto ainda era um pirata dos Piratas Don Quixote, o Sr. Pink conheceu uma mulher chamada Russian.
por quem ele se apaixonou. Como ela odiava piratas, ele escondeu dela que era um pirata, dizendo a ela que ele era um banqueiro, e então os dois se apaixonaram e acabaram se casando. Ao longo do tempo eles tiveram um bom relacionamento e até tiveram um filho, chamado Gimlet, mas um dia enquanto Pink estava a negócios com a família Don Quixote, o seu filho teve uma febre muito alta e acabou falecendo. Então sua esposa, tentando falar com seu marido, liga para o banco e descobre que ele não trabalhava lá. Quando sua esposa descobriu que Pink não era banqueiro, ela fugiu dele no meio de uma tempestade. E enquanto ela fugia no meio da tempestade, ela foi pega por um deslizamento de terra que deixou ela gravemente ferida. Ela conseguiu sobreviver, porém ela ficou em um estado vegetativo permanente. Vendo o estado de sua esposa, o Pink a visitava frequentemente enquanto mostrava arrependimento por tudo o que aconteceu. Porém, sua esposa nunca reagia a nada. Porém, um dia, na esperança de ter uma reação de sua esposa, o Pink começou a usar o gorro que pertencia ao seu filho e a imitar um bebê, o que fez a sua esposa dar um leve sorriso, mesmo em seu estado sem emoção. Com isso, ele adotou o gorro e a aparência de um bebê a partir de então, sofrendo muito preconceito e apanhando por sua aparência. Mas, mesmo assim, ele continuou na esperança de deixar sua esposa mais feliz. E agora, continuando, temos o Brook, que teve uma vida bem difícil e triste. 52 anos atrás, Brook fazia parte da tripulação pirata de York, os Piratas Rumbar. E enquanto estavam navegando, eles se encontraram com uma baleia, que eles chamaram de Laboon. O Brook foi o que mais se aproximou de Laboon, e ela gostava muito dele. Porém, o Brook e o resto dos piratas Rumbar decidiram deixar Laboon sob os cuidados de Crocus. Eles então prometeram a Laboon que voltariam para pegá-la depois de dar a volta ao mundo. Enquanto o Brook e o resto dos piratas Rumbar viajavam pela Grand Line, eles experimentaram todos os desafios que o mar tinha a oferecer. Apesar das dificuldades, eles simplesmente cantavam enquanto continuavam a navegar. No entanto, um desastre atingiu a tripulação um dia. O capitão dos piratas Rumbar, o York, e vários outros membros da tripulação pegaram uma doença incurável ao desembarcar em uma floresta. E para evitar que a doença se espalhasse para o resto da tripulação que não estava infectada, York decidiu ir e levar os infectados no primeiro navio da tripulação e tentar escapar da Grand Line passando pelo Calm Belt. O York disse ao Brook e aos restantes dos piratas Rumbar sobre a sua decisão, pois era a única maneira de salvar os não infectados. Vendo que ele não poderia retornar a Laboon e cumprir a sua promessa, o York pediu ao Brook que cumprimentasse a baleia por ele. Enquanto York estava em seu leito de morte, ele então pediu para o Brook que tocasse sua música favorita, a Binks no Sake. Com isso, Brook e o restante dos piratas Rumbar foram separados do York e daqueles que foram infectados. Apesar de perder metade da tripulação, Brook e o restante da tripulação continuaram navegando pela Grand Line em um novo navio. Ele foi nomeado para ser seu novo capitão e enquanto viajavam pelo mar, o Brook ganhou uma recompensa pela sua cabeça. As coisas correram bem para o Brook e os restantes piratas Rumbar no início. Porém, ao entrar no Triângulo Florian, o Brook e seus companheiros foram atacados por alguns piratas inimigos, e eles mal sobreviveram ao ataque. O inimigo havia contaminado suas armas com venenos, e o médico da tripulação tinha perdido sua vida no ataque. Com isso, o Brook e a sua tripulação estavam lentamente definhando. Sabendo que ele comeu a Yomi Yomi no Mi, a fruta da ressurreição, o Brook sugeriu uma última coisa para seus companheiros. Ele sugeriu que eles tocassem uma última música que seria gravada em um dial sonoro que eles haviam comprado de um comerciante. Como o Brook seria revivido após a morte,
ele prometeu aos seus companheiros que ele pegaria este dial e o tocaria para Laboon ouvir. Então, muito felizes com a proposta do Brook, o restante dos piratas Rumbar reuniram a pouca força que tinham e começaram a cantar sua música favorita uma última vez. Embora alegres em gravar sua música, eles foram sucumbindo lentamente ao veneno, e um após o outro foram perdendo a vida. Cada um deles caiu com sorrisos em seus rostos, até que sobrou apenas o Brook. Com o coração pesado e lembrando da promessa que fez a Laboon, Brook continuou sozinho até que finalmente sucumbiu ao veneno e também faleceu. Com isso então, a alma do Brook conseguiu retornar ao mundo mortal graças aos poderes de sua Akuma no Mi. Infelizmente para ele, ele havia perdido seu corpo por causa da neblina na área e teve que procurá-lo por um ano inteiro. Quando ele finalmente encontrou seu corpo, era apenas uma pilha de ossos. Então, ao ressuscitar dos mortos neste corpo de ossos, o Brook recolheu os restos mortais dos seus companheiros de tripulação e os guardou em caixões. Com isso, nas próximas décadas, devido ao leme do navio ter sido quebrado, o Brook ficou a bordo sozinho no navio, deixado aos caprichos das correntes do oceano, sem muito o que fazer. O Brook fazia o máximo que podia, como rolar no convés, pular, se encostar a uma parede e cantar sozinho. Quando ele dormia, ele sonhava que ele e seus companheiros de tripulação ainda estavam vivos, e ele sempre acordava para encontrar uma realidade solitária e cruel, esperando por ele. Os 50 anos que Brook passou encalhado no navio foram muito duros e dolorosos, e ele sentiu muita falta da companhia dos outros. Depois de algum tempo, o navio do Brook derivou em Thriller Bark. Então, querendo consertar o seu leme, ele desembarcou e explorou a ilha. Porém, tudo o que ele encontrou foram as várias criaturas que habitavam ali. Ele foi então capturado e sua sombra foi roubado pelo Gecko Moria. E assim, foi criado um zumbi com a sua alma. Depois de algum tempo, Brook encontrou sua contraparte zumbi, o Ryuma, mas durante sua batalha, o Ryuma mostrou ser forte demais. Então, depois de receber alguns golpes severos em seu crânio, o Brook pediu misericórdia e fugiu. A batalha deixou o Brook com uma rachadura em seu crânio. E pelos próximos 5 anos desde então, o Brook apenas treinava para vencer Ryuma na próxima vez que eles se encontrassem. E bom, agora temos o Trafalgar Law, que sem sombra de dúvidas foi um dos personagens com o passado mais triste da série. O Law nasceu no país de Flevance, no North Blue, que era conhecido como a Cidade Branca, pela cor do chumbo branco que era extraído de lá, e era a principal fonte de renda da cidade. O Law morava lá com seus pais, que eram médicos, e também com sua irmã mais nova. Na infância do Law começaram a aparecer sintomas de envenenamento pelo chumbo branco extraído da cidade, e o Law estava contaminado, por isso ele não iria conseguir viver até sua fase adulta. Por causa dessa doença, países vizinhos que acreditavam que a doença era contagiosa começaram uma batalha contra Flevance e mandaram equipes de extermínios para varrer a cidade. O governo mundial e a família real já sabiam da doença desde antes, mas não divulgaram essa informação ao público, mesmo quando os sintomas estavam se tornando mais perceptíveis. Enquanto isso, os pais do Law, que eram médicos, estavam fazendo tudo o que podiam para ajudar as pessoas, mas não podiam fazer muito sem os suprimentos adequados. Além disso, a irmã do Law, que estava em estágio avançado da doença, estava lentamente perdendo sua vida. Porém, durante a destruição do país, uma equipe de extermínio atirou nos pais do Law bem diante dos seus olhos. Seus amigos também foram atacados, e o hospital em que sua irmã estava foi incendiado com ela lá dentro. Com isso, Law, completamente destruído emocionalmente, consegue escapar e se esconder no meio de cadáveres que seriam enviados para fora da cidade. Então, tendo perdido tudo e todos que ele amava, o Law só pensava em uma coisa:
destruir o máximo que pudesse do mundo, sem acreditar em mais nada. Fugindo de lá, ele chegou na cidade Spider Miles, onde se encontrou com os piratas Don Quixote. Com seus 3 anos restantes de vida, o Lau queria atacar o máximo de pessoas que pudesse. Então ele pede para entrar na tripulação do Doflamingo. Lá ele conhece Corazon, um homem que não gosta de crianças e sempre as maltrata. Então, quando ele viu Lau, ele o pegou e jogou ele para longe. O Lau então, para se vingar, foi até ele e o atacou com uma faca. Depois disso, com medo que o Doflamingo descobrisse o que ele fez, o Lau tenta fugir, mas ele é pego e levado até o Doflamingo. Chegando lá, o Lau percebe que o Corazon ainda estava vivo e acreditou que ele tinha contado para o Doflamingo o que ele havia feito. Mas, ao chegar lá, ele descobre que o Doflamingo chamou lá para dar boas-vindas oficialmente ao bando dos piratas Don Quixote e que o Corazon não contou nada para ele. Então no bando, o Lau começou a atuar como membro e viajava com eles. Algum tempo depois, enquanto os membros da tripulação estavam dizendo seus verdadeiros nomes, o Lau revela que seu nome é Trafalgar de Waterloo e que ele é um membro da família Di. Quando o Corazon ouve o seu nome, ele leva o Lau para conversar longe dos outros e ainda ativa o seu poder de Akuma no Mi para que ninguém ouça sua conversa. O Corazon explica para o Lau o segredo do clã Di e diz que se ele realmente for um Di, que ele precisa sair da tripulação e ficar longe do Doflamingo. Mas o Lau não aceita isso, então o Corazon pega ele e o leva para procurar uma cura para a sua doença do chumbo branco. Corazon então levou o Lau para vários hospitais, mas todos trataram Lau com despeito e se recusaram a tratá-lo. Durante esse tempo, Corazon batia nos médicos e queimava seus hospitais de raiva. Depois de 6 meses, Corazon finalmente revelou que gostava do Lau e que só queria ajudá-lo, pois sabia da dor que ele passou. Ao ouvir isso, o Lau ficou extremamente feliz por finalmente encontrar alguém que o entendia. Os dois desenvolveram uma relação de amizade muito melhor. Então, Corazon recebe uma ligação de Doflamingo que diz sobre seu plano de roubar a Ope Ope no Mi, que poderia ser usada para curar o Lau. Depois que Corazon desligou, ele alegremente contou para o Lau sobre seu plano de roubar a fruta antes do Doflamingo e dar ela para ele, para que ele pudesse se curar. A Ope Ope no Mi estava na ilha de Minion e eles precisavam ir o mais rápido possível, já que a doença do Lau tinha começado a piorar. Então, pouco tempo depois, eles chegaram à ilha Minion, onde a tripulação pirata que possuía a Ope Ope no Mi estava. Corazon então deixou Lau sentado em um canto de uma vila abandonada enquanto ele foi roubar a Akuma no Mi. E o Lau esperou que ele voltasse enquanto lutava contra sua doença. Corazon então conseguiu roubar a fruta e, apesar de seus ferimentos, ele voltou até onde o Lau estava e, sem paciência, forçou o Lau a comer a fruta. E logo após fazer isso, ele cai no chão por causa dos seus ferimentos. O Corazon, como não conseguia se levantar, pede um favor para o Lau. Ele pede para que o Lau leve uma carta para a marinha. Essa carta era para salvar o reino de Dressrosa. O Lau então levou a carta com ele e a entregou a Vergo, que era um dos comandantes do bando do Doflamingo que estava infiltrado na marinha. Então Vergo descobriu a traição do Lau e do Corazon e revelou tudo para o Doflamingo. E apesar dos seus ferimentos, o Corazon ainda conseguiu escapar com o Lau. E percebendo que a sua captura era inevitável, ele decide salvar o Lau. Ele então sorri para o Lau, dizendo que morreria com um sorriso no rosto, porque ele queria que, se o Lau se lembrasse dele, ele sempre se lembrará dele sorrindo. Pouco depois, o Corazon colocou o Lau em um baú do tesouro e disse para ele ficar escondido nele. O Corazon então se deixou ser pego para servir como uma distração.
e o Lau fugiu depois que o Corazon foi atacado pelo Doflamingo. Depois de fugir, o Lau acabou na vizinha ilha Swallow, onde lá ele criou os Piratas Heart e, dominando os poderes da sua Akuma no Mi, ele conseguiu curar a sua doença de envenenamento do chumbo branco. E bom galera, qual a história que você achou mais triste? Comenta aqui pra mim saber. A que eu achei mais triste foi a da Koala. Uma garotinha nunca deveria passar por tudo aquilo. Mas bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu posso até trazer uma parte 2 com outras histórias. Mas comenta aqui se você quer uma parte 2. E eu só peço que você deixe o seu like no vídeo, porque o seu like me ajuda demais. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito você não perde os novos vídeos. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui e até a próxima!